Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor para a sua meditação, como eu sempre deixo. Está lá em Salmos, no capítulo 37 e no versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu vou repetir para que você guarde em sua memória. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Então o segredo, irmãos, está no entregar ao Senhor e confiar. Amém? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje nós estamos na cidade de Vitória da Conquista. Estamos na cafeteria Jardins, que fica localizada na Avenida Olívia Flores, em Vitória da Conquista. A nossa convidada de hoje é Daiane, que ela vem do povo cigano, não é isso? Isso mesmo. Eu gostaria que você se apresentasse, missionária Daiane. Antes de você se apresentar, eu queria te agradecer pelo convite, aliás, por ter aceitado, né, o nosso convite, em contar um pouco da sua história, falar um pouco da sua origem, e de ter disponibilizado o seu tempo para estar falando isso com a gente. Muitíssimo obrigada. De onde é Daiane? Né? E de onde veio? E se já foi, nasceu em berço evangélico ou não? Como foi o seu encontro com Jesus? Cris, primeiramente, eu que gostaria de te agradecer, né, pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde para louvar e engrandecer o nome do Senhor, né, juntamente com todos aqueles que irão aí estar assistindo, né, e dizer que eu sou muito grata a Ele por este momento, por estar aqui tendo esse encontro com você e podermos desfrutar daquilo que o Senhor já fez, né, através da minha vida, assim também como na sua. Sim. Tenho certeza que o Senhor preparou esse encontro. Meu nome é Daiane Dourado Silva. Eu pertenço ao grupo dos ciganos Calon. Não nasci em berço evangélico. A minha família sempre foi católica, mas não era uma católica praticante. Sim. Então, a partir dos 16 anos, eu conheci, através de uma tia, o pessoal que fazia parte do candomblé. E a partir daí eu comecei a conhecer a religião, né, que até então eu não conhecia. Comecei a participar também, juntamente dos trabalhos, da parte de oferenda. E aí, a partir dali, eu fiquei dos 16 aos 22. E até então, sempre tive um bom relacionamento com as pessoas. Mas no devido momento na minha vida, eu conheci Dona Clarice. Dona Clarice é uma serva do Senhor Jesus. Né? Até então, não conhecia o Evangelho, não tinha ainda tido um encontro com ele. E a partir do momento que houve um convite para que eu pudesse estar em um culto, a partir dali eu aceitei a Jesus, né? E nós sabemos que a partir do momento que você aceita Jesus, dali em diante começa uma nova história, né? O nosso caminhar que ficou para trás, as nossas experiências, isso vai servir como testemunho de tudo aquilo que nós passamos, né? E para poder também edificar a fé de outras pessoas. E a partir dali começou a minha caminhada com Cristo. Foi tudo muito rápido, porque eu sou uma pessoa que me entrego muito. E algo que me chama muita atenção em Jesus é o amor. Amém. Sabe, esse amor que constrange, esse amor que te preenche, essas lacunas que todos nós, seres humanos, temos, né? A gente não consegue descrever, né, Daiane, esse amor. Não. De Jesus para conosco. E é algo assim que já é muito da minha personalidade, a questão de servir, sabe? Do amor, de se compadecer. E antes de conhecer o Evangelho, eu não tinha noção de que isso fazia parte, né, da minha caminhada com Cristo, daquilo que Ele tinha, né, para que eu sempre dei mais do que recebi. E no Evangelho é justamente isso que nós encontramos, né? É que aquele que nos amou, aquele que se entregou, aquele que te escolheu primeiro, né? Um amor incondicional que não quis nada em troca. É verdade. Então, a partir dali, eu percebi o quanto Jesus
Ele é suficiente para todas as coisas. Amém. E aí todo aquele vazio que eu sentia antes, eu não tenho mais. A dependência das pessoas a gente perde, né? Porque você passa a ter um amor incondicional por alguém que te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Sim. Então eu passei a ministrar, passei a evangelizar, né? Fazia parte do grupo da igreja, e esse grupo a gente tinha várias atividades. E dentre essas foi uma busca. Então nessa busca foi gerando muitos testemunhos, porque quando você não conhece a palavra do Senhor, você acha que muitas coisas que você carrega agrada a Ele, né? Que essas coisas são para um crescimento. E na realidade a palavra de Deus, ela vem te mostrar que aquilo que você acreditava, aquilo que você conheceu, a maneira com que você vivia, muitas das vezes não agrada ao Senhor. E aí que entra a questão da desconstrução, né? Porque você teve uma criação, né? Como a nossa família tem a origem cigana, o preconceito começa muito cedo, né? A gente é tratado com muita discriminação. A minha família, por um tempo, foi nômade, né? Que é aquele que não tem uma moradia fixa, mas graças a Deus, com o tempo, isso mudou. Então, a gente sempre estudou. Foi uma das coisas que meu pai sempre priorizou. Nós somos 4 irmãos, 3 são formados e um agora também está formando. Então, assim, meu pai sempre nos criou dentro dos princípios de bons cidadãos brasileiros. Nós conhecemos de lei, né? Não é à toa que a família toda estuda direito aí. Todos fizeram direito? Só não o do meio. Sim. Foi para agronomia, mas os demais fazem parte, porque a gente precisa lutar. É verdade, até mesmo os seus direitos, Sim. né? Assim, para a gente entrar mesmo, como foi a tua conversão, eu queria explorar um pouco mais sobre como era a Daiane ainda seguindo as tradições, né, as suas tradições, que você veio do povo cigano, que é de uma etnia. Sim. E eu queria saber um pouco mais dos costumes, saber um pouco mais de como foi essa mudança. Porque eu sei que não foi simples para você deixar os costumes, os hábitos, né? Além de tudo, ainda tem o preconceito. Talvez dentro da própria igreja possa ter tido, porque eu conheço pessoas, né? Inclusive eu fiz um podcast com o pastor Enio Guimarães, que também faz parte do povo cigano, e ele fala do sofrimento que ele teve no início da conversão, porque ninguém acreditava, né? E justamente por ele ser um cigano. Então eu queria que você contasse um pouco mais, falasse assim, vamos explorar um pouquinho, começando pelas suas raízes, falando sobre o povo cigano. Você falou que pertence ao povo... Os Calons. Os Calons, né? Isso. Então isso quer dizer que tem outros povos? Sim. Como é que é essa divisão? Você tem como você falar um pouquinho? Sim, tem. Na realidade é o seguinte, o povo cigano, ainda na atualidade, depois de tantos estudos, né, de pesquisas, hoje existem pessoas que têm uma representatividade da cultura cigana. Sim. O que é ser um cigano? Como as demais culturas, a gente não escolhe, né, Cris? Sim, onde claro, nasce, claro. Qual a família que vai pertencer. Verdade. Mas a palavra de Deus nos diz que ele não faz acepção de pessoas. É verdade. Não é verdade, assim? Isso. E aí a Constituição brasileira, também no artigo 5º, ela vai dizer que todos nós somos iguais. Então, assim, sem distinção de raça, de cor, de religião. Isso. E, infelizmente, as pessoas não têm um entendimento ainda acerca disso. Cigano não é uma religião. Tanto é que os povos ciganos, eles podem pertencer a qualquer religião. O cigano não tem preconceito com relação a religiões. Então, assim, não há uma equiparação. Um grupo tem que pertencer, o outro tem que pertencer. Não tem isso. Foi bom você falar isso, porque eu tinha em mente, né, a minha ignorância sobre o assunto, que todos os ciganos tinham uma religião, aquela religião, e que seguiam. Não, que bom saber disso, é uma informação importante. Não é uma questão de uma religião própria. Entendi. Você tem autonomia. Cada um pode seguir para escolher qual religião você quer pertencer. E dentre tantos sofrimentos que a gente sofre com perseguição, né, com preconceitos, de às vezes você chegar em alguns locais e vir vendedores atrás de você, entendeu? Porque cigano, infelizmente, como toda a população, existem as pessoas que cometem crimes, e a legislação brasileira está aí, né, para que seja seguido o judiciário,
independente de ser cigano ou não, aquilo que você fizer, infringir as leis, você deve, né, ser punido, Sim. de acordo com a conduta que você teve. Isso. Mas, infelizmente, tem locais que não aceitam, tem locais onde você se sente extremamente oprimido, né, pela forma de você simplesmente ser aquilo que Deus te criou para ser. Sim. Então, hoje em dia, as coisas mudaram, mas nem tanto assim. Por quê? Porque as pessoas ainda perseguem, as pessoas têm discriminação. Tem cidades onde o cigano não pode exercer a profissão. Entendeu? Tem também perseguição por parte até mesmo dos próprios ciganos. Por quê? Porque nós pertencemos aos grupos dos calons. Sim. Antes não tinha essas distinções tão assim afloradas, né? Sim. Aí hoje também tem o grupo dos rons. São costumes totalmente diferentes. Por quê? Porque o costume do cigano, qual é, na realidade, o costume dos ciganos? Os ciganos é um povo unido, é um povo alegre, são pessoas que gostam de festas, de roupas com muito brilho, Sim. de ouro, de joias. Então, assim, são pessoas que eles trazem para a cultura cigana essa questão de quê? De danças. Nós temos também um dialeto próprio. Sim. Né, onde nós conversamos entre nós e a gente consegue compreender esse dialeto. E aí, a partir dessa conquista que os ciganos vêm tendo, qual conquista seria essa? De as pessoas terem a oportunidade de conhecer melhor. Sim. Porque hoje, como a gente estuda, né, você frequenta a faculdade, você participa de palestras, de encontros, né, de igrejas, como você me perguntou se houve essa questão de preconceito na igreja. Eu, particularmente, nunca sofri. Muito bom. Porque a pessoa que nasceu de novo, que ela verdadeiramente conhece a palavra de Deus, ela não tem como ter preconceito, né? E nem distinção, porque a criatura ela não pode, né, questionar o seu Criador. Sim. Então, muitas das vezes, a gente precisa não somente conhecer a palavra, porque a Bíblia diz que aquele que conhece a palavra de Deus e ele não a pratica, ele é insensato. É como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vier as tempestades, a forte chuva, vai levar. Nós precisamos estar edificados na rocha. Sim. Não é fácil nascer cigano. Porque, primeiramente, ninguém escolhe. Segundo, pela colocação que você vai enfrentar toda a sua vida, né? Eu ainda não estou exercendo a advocacia, né? Também não tinha plano de exercer. Mas, diante de tanta injustiça que eu venho presenciado, tido notícias também, da forma com que o judiciário trata as pessoas, né, que são ciganas ou descendentes de ciganos também. Então, assim, eu acho que é uma forma de nós, como ciganos, como cidadãos brasileiros, que devemos nos especializar, né, para que possamos estar preparados para demonstrar que, na realidade, muitas pessoas elas precisam ter uma demonstração da lei. Porque a lei ela veio para ser aplicada para todos. Né? Então, nós precisamos estar sempre buscando essa questão de interação, porque hoje nós já temos amigos que não são ciganos, né? Nós estamos aqui num podcast como esse, né? Sendo entrevistada por uma pessoa que não é cigana, mas sabendo que somos irmãos em Cristo, né? E que as nossas diferenças diante do amor, elas são insignificantes. Totalmente, totalmente. E quando você, enquanto jovem, você teve algum problema na escola por ser cigana? Tive. Muito, né? Tive, porque as coleguinhas, algumas faziam os grupinhos, né? E aí a gente não é conhecido pelo nome. É como se você fosse indigente. As pessoas, elas só te trazem até hoje. Às vezes, na nossa frente, a pessoa te chama pelo nome, né? Sim. Mas a partir do momento que você sai, você é apenas cigana. E nós temos um registro de nascimento, nós temos um RG, nós temos um CPF que eles nos diferencia das demais pessoas justamente por isso, porque a individualidade de cada cidadão. Eu preciso exercer a minha cidadania, eu preciso votar, né? E nesse momento a gente não presencia esse tipo de situação por parte das outras pessoas, mas você sabe que isso também faz parte da criação. É verdade. Né? Daquilo que é passado para os filhos, da forma de tratar o outro, não somente com ciganos, mas com as demais raças, né? Com as demais etnias. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm essa dificuldade. Eu, quando criança, eu morava em um outro município distante daqui, e eu me lembro, assim, a primeira imagem que a gente teve, talvez pelos meus pais, meus tios, eles não tinham esse conhecimento. Foi uma das coisas que eu quis muito entrevistar, né? Você, amada,
porque eu queria que você falasse sobre isso, porque assim como eu não sabia praticamente nada sobre os povos ciganos, eu queria que as outras pessoas também ouvissem isso, para que quebre esse tabu, para que a gente venha enxergar com outro olhar, para que a gente venha entender que são seres humanos também, para acabar com esse, né, com esse de, como você falou, tratar pela tua origem, não, pelo nome, Daiane, né? E eu me lembro que na época havia uma região próxima de onde eu morava que às vezes passavam alguns ciganos que eram nômades, né? E a gente tinha medo. Sim. Medo porque eram valentes, né? Medo porque ainda dizia, ó, o cigano vai pegar tudo que de roubar as crianças. De roubar as crianças. E as coisas também. Então foi isso que foi passado pra gente, né? Sim. E quando eu fui crescendo, a gente foi vendo que não era bem aquilo. Eu tive uma amiga que, quando eu ainda era adolescente, ela namorou um cigano. E eu falei, mas e pode namorar um cigano? Ela falou, olha, seria bom se fosse, que se ensinaram para ela, da mesma, entre eles, sim, mas não há nenhum problema. E ela tinha uma relação muito boa com eles, como também a família dela, né? Ela não chegou a se casar. Aí foi esclarecendo algumas coisas em minha mente. Sim. Eu muito curiosa, e com o passar do tempo, eu falei, eu preciso agora com o podcast, né? Eu preciso chegar também numa pessoa que viveu lá, ou que ainda, né, está lá dentro, para eu ver, sim, como é, para eu saber, para os meus inscritos entenderem melhor, para acabar com esse preconceito. E começa com a gente, sim, como você falou, né? A gente vai passando para aqueles, né, adiante. Isso. Eu ensino aos meus filhos a respeitar, seja qualquer, quem quer que for, né, a pessoa, se ela é preta, se ela é branca, se ela é evangélica ou não, se ela segue os nossos princípios ou não, necessitamos respeitá-las. Porque o próprio Deus dá esse entendimento para a gente do respeito, do livre-arbítrio. Então, assim, muito importante estar te ouvindo, mas eu quero te fazer uma outra pergunta. E a união entre vocês e os outros povos? Não. Eu queria só ressaltar uma questão aqui que eu acho que não ficou assim clara. Sim. Os ciganos também, eles têm costumes diferentes, né? Por exemplo, as pessoas acham que ciganos são todos da mesma família. Sim. Ou que todos se conhecem, né? Que alguns moram na cidade, já conhecem outros. Não é dessa forma. Ciganos são como uma família comum. Existem uns que você conhece, outros não conhecem, são parentes, outros não são. Tem alguns que ainda vivem como nômades. Sim. Né? Por quê? Porque querem manter a cultura, querem, sim, morar de barraca, né? Uhum. Tem aqueles também que os jovens são prometidos, casa muito novo. Uhum. Então, assim, por mais que sejam ciganos, é como se fosse dividido em grupo. Aí tem uns que são grupos de catingueiro, outros são mateiros. Então, assim, vai mais por regiões. Entendi. E cada um desses mantém seus costumes, né? Entendi. Quando a gente se encontra, amigos, né? Vai em festa, a gente comemora, em casamento, aniversário, algo nesse sentido. Mas um não interfere no modo de viver do outro. Entendi. Aí, e o Calon, que é o teu, que é a tua que faz parte, né, do, sim, teu povo. Sim. E qual a diferença deles? O meu povo é diferente na seguinte questão. Por exemplo, nós estudamos, né? Trabalhamos, exercemos a nossa cidadania. A maioria tem moradia fixa, não vive mais como nômades. A gente não lê mão na rua, não vende tacho, pão de prato, esse tipo, entendi, de coisa. Porque nos Calons, quem sustenta a casa é os homens. Entendeu? Então, entendi, essa parte de proteção, sim, de cuidado, parte pela questão do masculino. Já os Rons, por exemplo, são as mulheres que sustentam. Então os costumes deles são diferentes. Você tem que morar 1 ano com a sogra. Então, assim, imagine aí como não é fácil, né? Mas aí, então, assim, são costumes diferentes, né? Por isso que eles também se denominam dessa forma, com outros nomes, outros costumes, mas assim, a gente respeita cada um, né? E a gente aprende o seguinte, como você disse, a gente precisa passar a mensagem para aqueles que ainda não têm uma convicção nem um conhecimento, sim, acerca das pessoas, desmistificar isso. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade onde a intelectualidade está muito grande, são muitas tecnologias, né? A gente tem muito acesso.
Então você precisa conhecer qual conteúdo você tem buscado. Quando você for procurar algo sobre o cigano, você vai se deparar com diversas notícias, né? Muitas são até lendas, são coisas assim que a gente não conhece, nem imagina. Mas a partir do podcast desse, você passa a ter a compreensão de que cigano é um cidadão como você, que precisa exercer seus direitos, suas obrigações, que precisa pagar impostos. Cigano não é isento, né? Infelizmente. Mas quando chegam os direitos, não, só os deveres, né? Só tem a parte dos deveres. Então, assim, a gente passa a compreender que a sociedade hoje em dia, não somente com os ciganos, né? Mas que, infelizmente, você precisa respeitar o outro, né? O amar ao próximo não significa dizer que a gente vai conseguir amar todas as pessoas. Mas você tem que se colocar no lugar do outro, a ponto de não fazer aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Respeitando, né? Então, assim, a cultura ela tem se expandido, né? Tem crescido. Hoje tem ciganos médicos, ciganos advogados, tem cigano farmacêutico, cigano nutricionista. Então, assim, você precisa compreender que há espaço para todos, né? Tanto aqui na sociedade, quanto na área do trabalho. Então, assim, você precisa lidar com o seu preconceito, porque o seu preconceito não é só com relação a uma etnia. Né? E as pessoas, às vezes, têm umas raízes amargas. E essas raízes precisam ser tratadas. Porque senão você vai acabar descontando em algo, alguém que não tem um fundamento para que você se comporte dessa forma. É verdade. Você falando sobre até a questão da dificuldade de trabalho, né, que há pessoas que não empregam porque descobrem que é um cigano. Já aconteceu isso com alguém da sua família ou com você? Já aconteceu comigo. Eu tinha uma entrevista de trabalho, era no escritório, né? Estava na fase de estágio, e aí, quando o pessoal ficou sabendo, né, que era cigano, eles simplesmente usaram, né, uma desculpa, porque as pessoas sabem que o preconceito é crime, né? Injúria racial também. Não é somente contra negros. Né? E aí, a partir daí, a gente percebeu que era algo voltado para isso. E eu também não quis, na realidade, transparecer para a pessoa, porque eu acho muito desprezível. Alguém que não conhece uma pessoa, não sabe da capacidade dela, né? Nem ao menos analisou aquilo que foi apresentado, simplesmente pelo fato dela pertencer a alguma etnia, ou se fosse alguma questão de classe social, você simplesmente desmerecer, que a palavra foi essa, por conta disso. Né? É triste. E hoje, no século XXI, ainda viver isso, né? Outra coisa que eu queria te perguntar era em relação, quando você falando sobre que para a sociedade todos os ciganos são iguais. A gente sempre ouve falar de alguns acontecimentos, né? Como houve um tempo atrás um acontecimento aqui em Vitória da Conquista, que aconteceu de um cigano cometer um assassinato, né? Não porque era um cigano, ele era uma pessoa. Então teve um problema, né? E assim houve os noticiários de que saíram exterminando todos os ciganos que vinham pela frente. Né? Quem estava, que era da família, quem não era, quem devia, quem não devia. Isso é terrível. Né? E foi um massacre. Foi terrível. Então, assim, antes de usar qualquer tipo de fala, que se coloque no lugar da pessoa. Né? Que conheça. Empatia. É porque, Cris, nós sabemos que a justiça da terra ela é falha. Totalmente. Né? Nós sabemos que, infelizmente, a lei ela só é executada para uns. Infelizmente, né? É verdade. E principalmente em algumas regiões. Né? O que acontece? Houve essa fatalidade, como você disse, porque teve um motivo. Né? Infelizmente, eu não conhecia, né, essas pessoas, mas, assim, independente de conhecer ou não, era uma família, Machuca, né? São seres humanos, né? Porque não tinha como recorrer, não tiveram oportunidade nem mesmo de fugir, né? Porque eram muito jovens, não tinham conhecimentos. A população foi paga, receberam, para que pudesse passar informações acerca de onde estavam, sabe?
Então, assim, você saber que um ser humano que não participou, que não esteve ali, Verdade. né? Porque não foram todos que estavam ali, mas usaram da força, né? Que lhes foram dada, do poder, e agiram dessa forma, fazendo com que fosse destruído, né? É como se uma pessoa que não fosse da etnia tivesse um valor sobre a vida dela. E aqueles que são, não há valor algum. Desse jeito, infelizmente, né? Entendeu? Nesse momento, quando acontece uma coisa dessa natureza, vocês todos temem pela proteção de vocês, a segurança de vocês? Em parte, Cris, porque o que acontece? Isso varia muito de região. A região onde nós estamos localizados, né, já existiram vários casos onde há muito abuso de poderes. Nos demais estados não funciona dessa forma. Então ainda existe isso também. Sim. Sim. Você acha que há estado, há território brasileiro que aí tem uma aceitação maior, um entendimento melhor sobre isso, menos preconceito do que no atual local onde vocês residem, é isso? Na realidade, há estados brasileiros que cumprem as normas legais. Isso, pronto, você falou tudo. Talvez a aceitação nem seja grande, sim, mas ele cumpre a norma legal. Entendi. Porque a lei, ela é para todos. Sim. Os direitos são iguais, os deveres são iguais, independentes. Mas nós sabemos que, infelizmente, na prática, não acontece dessa forma. Verdade. Então, existem estados brasileiros onde as pessoas são tratadas de formas iguais, porque eles temem a punição que poderá vir após uma conduta indevida. E já outros locais que não têm esse tipo de punição. Sim. Compreende? Sim. Eu estava conversando com uma pessoa, que eu não vou citar o nome, essa pessoa me falou algo bem interessante. E me chamou muita atenção da dificuldade dela. Ela mora em uma cidade, não vou citar o nome dela aqui, da dificuldade dela ter de locar uma casa. Porque quando vão assinar o contrato que descobrem que são, né, que tem alguém da família que é cigano, tem medo. Então, isso é triste. Porque eu fico imaginando eu passando por essa situação. Porque você se sente como se fosse um ser que não tivesse valor para alguns da sociedade. Eu fico imaginando aquela família, né? Com essa dificuldade, principalmente quando se trata de moradia, de um teto para você ficar. Eu passei por isso recentemente, aqui em Vitória da Conquista. Eu estive numa imobiliária, e isso porque eu sou proprietária de diversos imóveis, né? A gente faz declaração de imposto de renda. Então, assim, o que era necessário como comprovação para que você fizesse a locação, estava tudo certo. Mas a partir do momento em que as pessoas perceberam, né, que a gente pertencia à etnia, eles simplesmente disseram que a moça não queria mais fazer a locação do imóvel. O que acontece? As pessoas elas não respeitam a questão de cigano ter condição. Então, se você tem uma boa condição, você rouba, você participa de coisas que são ilícitas. Então, assim, é como se você não tivesse a capacidade de ser alguém que já teve descendentes que foram nômades, que não tinham condição, né, que pediam para sobreviver, porque eu acho que isso não é vergonhoso. Claro que não. Tudo na nossa vida é uma questão de fase. Né? Hoje, graças a Deus, o cigano pode comprar um imóvel, o cigano ele sobrevive de forma empresária, de outros meios comerciais. Sim. Então, assim, não há uma necessidade de demonstrar, porque a gente tem que ter comprovação com aquilo que a gente vive e para o governo, né? Claro. A gente não tem, não tem a necessidade de sair expondo qual é a sua origem do seu dinheiro, porque para isso o governo federal está aí. Então, quando a gente se depara com um incidente como esse, o que acontece? É como se o contrato de locação ele só tivesse validade para algumas pessoas. Sim. E para outras não. É como se a comprovação que você tem é insuficiente. É você dizer assim, não, eu tenho um perfil de alguém para fazer uma locação do meu imóvel e você não serve para esse perfil. Aí eu te pergunto, então por que colocar esse imóvel numa imobiliária? Não tem necessidade. Então, assim, você vai traçar um perfil de inquilinos? Verdade. Então, e naquele momento, eu estava até com a minha irmã, e ela se exaltou com a moça, mas você sabe que quando você é terceirizado, não é uma questão sua, né? Sim. Ela recebeu ordem dos superiores e a gente entendeu, porque não tem só a casa dela na cidade, né? Então a gente foi e fez a locação de outro imóvel. Meu Deus.
E assim, as pessoas têm em mente que os ciganos são valentes. Isso procede? Depende. São pessoas, talvez a sua bravura, a sua valentia, seja pela sua própria natureza, porque tem uns sanguíneos, mesmo Sim, não pertencendo, né, ao Sim. povo cigano. Eu mesmo, particularmente, eu tenho esse lado sanguíneo, o lado Pedro, que para me livrar dele, tem que ter muita oração. Sim. Então, assim, enxergam os ciganos pela sua bravura, valentia. Isso seria uma forma de defesa? Na realidade, Cris, os ciganos, eles precisavam despertar essa questão de autoproteção. Porque imagine você se encontrar só numa sociedade onde você não tem apoio, onde você não se sente seguro, onde você necessita, para ter uma sobrevivência, né, de se manter de pé somente com os seus. É isso que o cigano vive. Entendi. Não é uma questão de ser valente, de destruir o patrimônio, de andar com brigas, com dissessão com relação a outra pessoa. Sim. Mas a partir do momento em que você invade um território, né, para requerer direitos que você não são seus, né, ou para agir de uma forma onde vai colocar a família ali em risco, esse lado de valente que as pessoas querem ressaltar é esse. Sim. Então vai depender daquilo que as pessoas procuram, né? Daquilo que as pessoas querem oferecer. E na verdade as pessoas, você pode dizer o que quiser, elas vão entender da forma que elas querem. Sim. Eu quero entender dessa forma, tipo assim, que há pessoas que têm a mente aberta, que quer entender, quer compreender, e outras não. Eu quero compreender daquela forma. Como também o evangélico, ele sofre muito preconceito. Agora, falando do evangelho, você teve, assim, dificuldade, né, mesmo você falando que cada um mesmo, né, não tem uma religião fixa, cada um segue aquele caminho que escolhe, mas não houve dificuldade para você entre o seu povo, nenhuma? Ou você ter deixado? Houve na questão do seguinte, o que acontece? O cigano geralmente bebe muito, né? Bebe, dança, essa coisa toda. E a minha família achou que seria totalmente desnecessário, porque eles acreditam que Deus está em todos os lugares. Como realmente está, né? É um costume deles, sim, né? Sim, de manter essa tradição. E aí, esse primeiro ministério que eu fiz parte, eles não me deixavam participar de nada. E até então eu não tinha tanto conhecimento sobre a palavra, né? Sim. Então ficou muito meio que a doutrina. E aí eu chegava em casa, os aniversários já tinham acontecido. Eu não participava das coisas, entendeu? Eu até me arrependo por isso, porque até mesmo no aniversário dos meus pais, assim, eu não podia estar presente. E você sabe que o evangelho, ele traz uma mudança de vida, mas nós precisamos, o nosso primeiro ministério é a nossa família. É verdade. Então nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos amar a nossa família. E a única forma de apresentar Jesus a alguém é amando ela. Claro. Então, a partir do momento que meus pais entenderam, né, com o passar do tempo eu fui também entendendo mais a palavra, a gente precisa participar de estudo bíblico, né, de seminários, você que está aí, né, que tiver a oportunidade de conhecer mais a palavra do Senhor, porque é a palavra que nos liberta, que nos transforma, a palavra do Senhor nos traz conhecimento, né, e é algo que ninguém pode tirar de nós. E a partir dali, a gente sabe que o amor constrange. E eles passaram a conhecer o evangelho também. Nunca desrespeitei, porque eu acho que a gente precisa respeitar tanto a pessoa quanto a escolha dela, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele convence o homem, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, o nosso ajudador, ele está aí não somente para interceder, mas também para que você tenha um conhecimento e ele te convença, né, daquilo que ele quer que mude. Nós sabemos que o Senhor tem um tempo, né, e uma particularidade com cada pessoa. E aí a minha família deixou a idolatria, né, onde iam, e assim, era assíduo. Só quem passou por essa situação sabe o quanto é conflituoso, né? Nós sabemos que nós vivemos num mundo físico, mas que o espiritual é que reina. Verdade. E a partir desse conhecimento que eles foram tendo, do meu comportamento, né, da minha forma com que apresentava a palavra para eles, eles começaram a sentir o desejo no coração de ir. Então você foi a primeira da casa? Fui. Que maravilha. Fui a primeira.
Glória a Deus, uma missionária mesmo, né? Já ganhou pai, a mãe, que maravilha. Que Graças bênção. a Deus. Aí hoje eu tenho um irmão que ele já é presbítero. Que bênção. Tenho outro também que já está ministrando. Glória a Deus. E assim, o Senhor tem feito maravilhas, sabe? Na vida da minha Vocês família. residem aqui em Conquista? Não. Nós somos de Brasília. Uau! Eu tenho familiares aqui, mas eu não resido aqui, não. Eu estive em Brasília no mês de março com meu esposo. Eu sou muito fã da senadora e pastora Damares Alves. Não sei se você ouviu falar. Já sim. Ela tem uma história linda. E eu sou assistente social, trabalho, hoje estou atuando no CREAS. E falando sobre o abuso sexual infantil, eu acompanhei os 4 anos dela enquanto ministra, da luta árdua dela, né? Sim. Então eu passei os 4 anos ali, falei, um dia eu preciso encontrar essa mulher, assim que eu comecei com o podcast, né? Que tem a fazer 2 anos. Eu um dia quero entrevistar a Damares. Claro que para todo mundo seria uma loucura. Sim. A mulher já era senadora quando eu comecei como, né, com o podcast. Sim. E há uma dificuldade, claro, tem agenda, sim, né? Não é assim simplesmente, ó, tem alguém aqui, né? E ela tem essa, eu não vou dizer resistência em dar entrevista, mas esse cuidado, porque sim, ela sofre muita ameaça. Lá no podcast que depois te convido a assistir, sim, ela fala muito sobre isso. Pelas lutas dela, ela sofre ameaça constantemente. Então, ela tem que ter esse cuidado, né, para quem que ela vai conceder a entrevista, sim, porque podem, inclusive, distorcer tudo o que ela diz. Então, nós estivemos em Brasília, eu fiquei encantada com a cidade. É uma cidade muito organizada. Linda, né? Muito linda. Nós ficamos uma semana, né? Foi, filha? Uma semana em Brasília. E fizemos vários, né? Trouxemos vários conteúdos. Não fizemos sim, somente com ela. Quero muito poder voltar a Brasília novamente para fazer com outras pessoas que eu tenho sonhado. Sim, Deus vai preparar. Eu creio que sim. Mas que bom. Então, no caso, vocês têm parentes aqui, sempre vocês vêm aqui. Sim. Que bênção. E como que é lá em Brasília? Vamos falar de Brasília um pouco. Lá, vocês lá, são bem recebidos? Em todo lugar que vai, não há esse olhar de discriminação ou há também? Lá é mais difícil, né? Primeiro por ser uma cidade grande. Então, assim, as pessoas de Brasília, elas têm também As pessoas sempre dizem que eles são muito frios, né? São tipo individualistas. Mas na realidade não é isso. É porque todo mundo trabalha muito. Uma rotina, né, cansativa. Isso. E assim, é uma cidade onde existem pessoas de todos os estados. Verdade. Então acaba que assim, para você interagir, demora mais um tempo. E tanto por isso também as pessoas daqui que descubram que você é cigano, ou que, entendeu? Então, sim, eu acredito que por isso a gente não sofra tanto preconceito. Agora, aqui em Vitória da Conquista, não tem como, né? Porque você vai no shopping, você já conhece as bolsas. É aquela questão, sempre tem uns que gostam, outros nem tanto, não, né? Infelizmente, dessa como forma. A gente, como crente, tem lugares que a gente frequenta que olha pra gente com um olhar estranho, super né? indiferente. Né? Isso, sim, e a gente releva. E o É. cigano, assim, eu acho bonito a união de vocês. Sim. Né? Mexeu, tanto que tem um ditado, mexeu com o cigano, mexeu com todo mundo. Né? Essa união, como se fosse todos uma família. Sim. Né? Sente a dor nesse do sentido, outro. sim. E vocês pela beleza. Eu não conheço nenhum cigano feio, gente. Tem gente, algum segredo nisso? Eu tenho uma amiga que diz que Deus tem os seus prediletos. Mas é brincadeira. É só para brincar, né? É, sim, mas obrigada. Eu fico encantada. Se encontrar a Daiane um dia no shopping, dá para distinguir se ela é cigana ou não. Tem gente que já carrega aquilo, já não quer mudar, né, a sua forma de vestir. Porque o cigano se veste muito bem. Sim. Né? Eu conheço ciganos que se vestem comportadamente. Sim. Né? Muito mais até do que muitos evangélicos, que às vezes colocam as roupas inadequadas, né? Sim. Então, a única diferença é o colorido. É muito colorido, muito brilho, né? E você costuma manter na sua família esse hábito de continuar com usos assim dessa vestimenta para não perder como é que se fala? A tradição. A tradição. Há isso em vocês? Só quando a gente vai para o meio. Porque o que é que acontece? Quando a gente participa de algum evento, aí a gente vai, se programa, manda confeccionar, né? Hoje já tem algumas lojas aí ciganas que vendem online também. E aí a gente vai e
usa mesmo estilo. do Até para mesmo não ficar estilo. esquisito, né? É. Não ficar estranho. Não, aí quando a gente está no meio, a gente se veste igual. Agora, no nosso cotidiano, não. Mas, assim, as pessoas dizem que os traços lembram. Exatamente, né? lembra muito. São marcantes, né? marcantes. A forma de ser. Então, assim, não tem como esconder. Verdade. Nem precisa, né, Nem Cris? precisa, né? Você, em honra falando, você tem orgulho e tem que ter, sim, da nossa origem, né? Das nossas raízes, né? Eu, esses dias fiz com o pastor Enio Guimarães, e eu fiz um comentário com ele, que eu vou fazer com você, claro, um pedido, né? Sim. Eu falei, olha, eu queria conhecer um pouco mais, quando tiver algum evento entre vocês, eu poderia participar Com como certeza. pessoa comum e levando, né, algum equipamento para até onde eu puder fazer um vídeo, que claro, eu vou pedir a pessoa, perguntar se posso ou não, até que as pessoas, até mesmo para que eles compreendam melhor, né? É claro que você está em Brasília, é um pouco mais distante. Sim, mas quando vai, estiver aqui... né, vai que eu estou em Brasília e Sim, né, pois se vai encontra ser um lá prazer. em algum movimento, Sim. algum evento de vocês. Porque eu acho muito bonito. É diferente. Sim. É diferente. E se a gente olhar para a Bíblia, o judeu, ele tem muito isso. Muito festeiro, né? De casamento judeu, era vários dias, com vocês também. Vários dias de festa, né? Então, as pessoas deveriam olhar, aliás, deveriam quebrar, né, esse paradigma, sei lá, esses hábitos que enraizou dentro, que às vezes não é nem porque você conhece, é porque falou para você. Isso. Ah, alguém me disse que cigano é valente. Você conheceu? Você tem algum amigo cigano? Ah, mas eu não posso confiar em cigano. Por quê? Ele te fez alguma coisa? Então, é importante que se conheça antes do julgamento, né? Que tenha esse contato antes. Sim. Né? Agora, falando de Jesus, eu sei que você, no decorrer da sua vida com Deus, deve ter tido muitas experiências com Ele. Tem algumas que te marcou, alguma que marcou a tua vida? O que você quiser falar e puder ser publicizado, fique à vontade. Falar de Jesus é algo que é sempre, assim, grandioso, né, Cris? A gente passa por algumas lutas e geralmente ela não vem em uma área só, né? São em muitas áreas. E a questão de aceitação por parte de ser cigano, quando você diz que você tem esse orgulho, isso veio depois do Evangelho. Porque às vezes você se pergunta, por que Deus te criou assim? Ou por que você tem que enfrentar uma vida inteira de preconceito, de discriminação? Ou por que muitas das vezes você não pode se apresentar em alguns lugares como cigano? Então, a partir dali, quando você conhece e você passa a compreender o amor, você não tem uma resposta do porquê o Senhor te formou, né? O porquê Ele escolheu. Porque a Bíblia diz que nós não escolhemos a Ele, Ele escolheu a nós. Então, assim, a partir desse momento, você passa a compreender que você é especial, que você é único, que Ele te formou e cada detalhe que pertence a você foi de acordo com a vontade do Pai. Sim. Então, assim, eu já passei por algumas situações, por exemplo, de ameaça com relação à minha família, de pessoas que a gente não tinha contato e que, assim, nunca fizemos nenhum tipo de maldade para essas pessoas, mas que a gente sempre ficou amedrontado por parte disso, sabe? E em oração, porque você é uma mulher que tem experiência com Deus, né, uma pessoa que tem vida com Ele, você sabe que existe coisa que nós falamos só para Ele. Então tinha momentos em que pastores vinham de outras cidades, né, e ali na ministração eles eram usados por Deus para testificar algo que estava passando na minha casa, junto com a minha família, sendo uma resposta de oração e o Senhor dizendo, tem um anjo meu na porta da casa. Então, assim, nós sabemos que há mais de 8 milhões, né, de pessoas em todo o mundo e o Senhor conhece a voz de cada um. Então, você aprende com isso que existe algo que te guarda. Que a Bíblia também diz que se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar os sentinelas, não é assim? Então, assim, outra coisa também, minha família teve situações de doença, outros teve de cárcere.
sabe, de uma situação assim que era inacessível, nós não tínhamos como ter acesso a eles. Por um período ficaram quase que incomunicáveis, né, por ser ciganos. Sim. Não foi por outro motivo, entendeu? Não queriam fazer a individualização da pena, para você ter uma noção. Então, assim, foram situações extremas, de muita tristeza, de muito medo, mas sempre o Senhor dizia que Ele estava conosco, que as mãos dEle estavam sobre a vida deles. E hoje, para a glória de Deus, tudo isso passou. Sabe, nós vencemos para a glória do Senhor Jesus. Deus cuidou de cada detalhe. Deus preparou cada pessoa, porque é dessa forma que o Senhor age. O nosso Deus é um Deus de cuidado. É verdade. E Ele também é um Deus de detalhe. E a Bíblia diz que aquilo que não chegou aos nossos pensamentos, que ainda não desceu sobre o nosso coração, é os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. É verdade. Então nós precisamos confiar mais nele, né? Verdade, né? E acreditar que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Uma coisa que você queira que seja publicizado? Alguma coisa íntima que aconteceu, que seja experiência, que seja como um testemunho? Você fala com relação à minha vida? A sua vida. Algo que eu sempre testemunho para as pessoas é acerca da libertação, né? Porque o que acontece? Nós aprendemos que o processo de libertação, ele é algo rápido, né? Às vezes tem alguns ministérios ainda que oram por isso, e a gente deve sim orar. Mas a gente estamos em processo gradativo. Então, todos os dias nós precisamos ser libertos de algo, né? Então, assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ensinar alguém, porque não é sobre nós, né? Mas é sobre o Senhor, é sobre a palavra de Deus, é sobre o poder de Deus que se manifesta em nós. Porque a palavra de Deus diz que se não houver quem clame, que as pedras vão clamar. É até perigoso para uma pessoa quando, sei lá, ela sente que não passa de mágica, ela foi liberta de tudo. Sim. É até perigoso, porque as coisas do Senhor é gradativo, né? Então, assim, existem muitas pessoas que no decorrer da vida cristã, ela acaba se perdendo, porque ela se encheu demais, não é que você não deve buscar, ela buscou demais e tal, e acabou que transbordando de forma errada. Sim. Eu acredito mais que a pessoa necessita sempre de um tempo, devagar, Sim. crescendo, assim como você vai construindo uma casa, né? Ali que você vai formando ela, você não constrói uma casa da noite pro dia. Não. E Deus, ele é muito sábio no fazer. Né? Ainda que ele tenha pressa em trabalhar naquela vida, ele sabe como tratar, como trabalhar. Sim. E às vezes não é nem Deus que está querendo aquilo, às vezes são os religiosos, né? Sim. Os líderes que são imaturos e querem a todo vapor. Sim. E acaba que extrapolando e perdendo, às vezes até a pessoa. Isso. Né? Outra coisa que eu ia te perguntar é sobre o seu chamado. Né? Você falou que é missionária, né? Você atende agendas no Brasil inteiro? A questão do ministério foi algo assim muito rápido na minha vida, sabe? Todas as pessoas que me viam falavam assim, nossa, você tem chamado para pastor. E eu ficava pensando, gente, pastor. E aí foi dessa maneira, né? Essa questão, eu ministro sim. Só que aí o que acontece? Agora, por exemplo, eu acredito que você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, né? Para poder... Não tem como você estar sem congregar e ministrar sobre a vida de alguém, porque eu acho que... É necessário ter essa cobertura, sim. E também a gente precisa saber que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Antes de cortar, uma espada de dois gumes, antes de cortar no irmão, tem que primeiro cortar em você. Tem uma igreja aqui em Conquista que eu gosto muito dela, do pastor Ranulfo. E aí eu estive lá e aí ele me disse que o Senhor tinha algo para me entregar naquele dia. E eu senti também, e no final ele me chamou. E aí ele me disse assim, olha, hoje o Senhor ungiu a sua voz. E através da sua voz, muitas almas vão se render a Cristo. Passados 6 meses, passei a fazer parte do Ministério de Louvor. Só que o Ministério de Louvor, os nossos olhos já eram perfeitos. Eu estava ali, nem eu sei para quê, mas Deus sabe. E aí, a partir dali, eu comecei a ministrar nos louvores.
E Deus agia assim, de uma forma tremenda, sabe? Mas aí, devido a alguns acontecimentos que houve com a minha família, eu tive que me mudar de lá, Sim. dessa cidade onde eu residia. E aí, por isso, eu não ainda voltei para algum ministério. Entendi. Porque assim, eu também não posso congregar. Depois, você sabe, depois que a gente conhece a palavra, que a gente já teve experiência, Claro. a gente analisa muitas coisas. E aí eu estou esperando um direcionamento para que eu prudência possa também. voltar. Isso. Sendo prudente Sim. e responsável Sim. com as coisas do Senhor. Sim. Muito bonito isso, porque infelizmente há pessoas que não têm essa responsabilidade, esse temor. E é necessário isso. Sim. É muito bonito isso. Sim. Pois é, fiquei muito feliz. Igualmente. Assim, tem mais alguma coisa que a irmã quer colocar aqui, falar? Eu só quero agradecer mesmo e quero pedir para que as pessoas que estejam vendo esse vídeo, que elas se dêem a oportunidade de permitir, primeiramente, de conhecer a Cristo. Porque quando você conhece a Ele, Ele transforma a sua mente, o seu coração, o seu entendimento. Né? Você passa a amar o próximo como a você mesmo. E se dê uma oportunidade, caso você ainda não conhece uma pessoa que seja cigana, não julgue, se coloque no lugar do outro, porque cigano também é filho do Senhor, cigano também é cidadão, cigano também é amado, e cigano também pode fazer a diferença na sua vida. É verdade. Te agradecer. E cigano também ama, né? Amo muito. Eu que agradeço demais, Daiane, foi uma honra muito grande, um privilégio para mim ouvir, até mesmo para que eu seja esclarecida a esse respeito, né? Hoje, a partir de agora, eu terei um novo olhar, um olhar diferente, né? Sobre os ciganos, e aí transmitir isso. Quando eu ouvir alguém agora falando algo, você fala, assista, eu tenho 2 podcasts com pessoas, né, que fazem parte desse povo, e que, peraí, não é bem assim não, assista para vocês entenderem um pouco, né? Que eles também têm dificuldade, e não é fácil a vida deles, não é assim um mar de rosas. E aí eu já indico, viu? Que é o seu de Daiane e o de Enio Guimarães. Isso, pode indicar. Nós te agradecemos, né, por essa oportunidade, por termos esse público aí que está tendo a oportunidade, né, de adquirir mais conhecimento através da nossa cultura, através das nossas vidas. Que Deus continue te abençoando, te usando dessa forma tão linda. Amém. E você que representando muito bem o seu povo. Muito obrigada. Eu tenho certeza que o seu povo seja de, como que é mesmo? Calons ou os demais, né? Estarão orgulhosos de ouvir o que você falou aqui sobre eles, né? Para que haja um olhar diferente. Representou muito bem eles aqui no Pode Crer. E para você que está assistindo esse podcast pela primeira vez, eu gostaria de pedir a vocês que vocês não somente encaminhasse para a família, mas encaminhe ao máximo que você puder. E também se inscrevesse em meu canal. Esse canal, gente, esse aqui é um ministério, esse podcast. Eu tive esse privilégio da parte de Deus de ter essa coragem, ousadia, porque dinheiro eu não tinha, não tenho. A gente faz isso aqui por amor, sabe, missionária? Só Deus e meu marido sabemos o quanto a gente tem enfrentado para estarmos aqui falando do amor de Cristo. Mas também eu compreendi que é um chamado nosso e que nada é assim de graça. É necessário que a gente pise em pedras e espinhos. É necessário que a gente passe por dificuldade, né? E fácil não tem sido, mas tem sido muito gratificante. Eu estou falando isso porque você que está assistindo pela primeira vez pode não entender nada, né? Por que ela faz isso? Eu ouço testemunhos de pessoas, dou espaço a pessoas para contar aquilo que Deus fez na vida dela, para que você que esteja passando por um problema parecido com o de Daiane ou de outro entrevistado, venha entender que Deus ele é perfeito, Deus ele é maravilhoso e fiel. E não há nada que Deus não possa resolver em nossas vidas. Basta que entreguemos a Ele e confiemos nele. Então, assim, se você está assistindo pela primeira vez, encaminhe ao máximo. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando o meu canal, pedindo à tua família para estar se inscrevendo. E eu também tenho um Instagram, que é Cristiane Cunha Oficial. Você tem um Instagram que você queira deixar aqui para as pessoas te seguirem também? Tem sim. É Daiane Dourado. Daiane com Y. Certo, Daiane Dourado. Eu vou estar deixando aqui o teu arroba. Para encerrar, você quer deixar algo, falar algo para quem está nos assistindo? Sim.
Eu gostaria de ressaltar um texto da palavra do Senhor, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que você tenha convicção que o Senhor entregou o seu melhor, que foi Jesus, que cumpriu todo o propósito dele aqui na terra, que veio como cordeiro, mas que um dia ele voltará como leão. E nunca se esqueça do quanto você é amado, do quanto você é especial. E que o Senhor abençoe vocês. Amém. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, Amém. linda. Abençoe Nós você e sua todos. casa. Amém. Foi um prazer Também, muito grande. Jesus. E você é muito linda, Igualmente. muito inteligente. Muito obrigada. Você é muito linda. Ai, você também. E tenha certeza que isso aí é só o início de tudo aquilo que Deus tem para fazer através de você, do seu esposo. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. É verdade. Tem muitas coisas, é porque às vezes a gente não entende. Mas tem lugares que esses pés não vão chegar. Mas esse podcast vai. E vai ser para a glória dele. Para encerrarmos, eu gostaria que a irmã fizesse uma oração para agradecer ao Senhor por tudo isso aqui, tudo que foi dito aqui. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai amado e querido, nessa tarde nós queremos render graças a Ti, Senhor. Amém. Queremos render graças a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade, por este momento. Eu quero apresentar diante do Teu altar a vida da Tua filha aqui, a Tua serva e todos aqueles, Senhor, que irão assistir esse vídeo, aonde quer que chegue essa mensagem, que eles venham glorificar, que eles venham Te reconhecer como o único e suficiente Salvador. Aquele, Pai amado e querido, que tudo pode fazer. Pai, que não seja somente as nossas palavras, mas que haja edificação através dessa mensagem. E que o Senhor possa continuar abençoando não somente esses que assistirem, mas todos aqueles também, meu Pai, que compartilharem, para que o Teu nome seja glorificado. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amada? Amém, amada.